Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira, o governador candidato a presidente que não passa de 3% nas pesquisas. Ronaldo Caiado fala até espumar a boca de tanta raiva e tenta atacar governo Lula com muita narrativa mentirosa. E é desossado vivo com dados e fatos pelo governador do Pará, Helder Barbalho. Vale a pena ver até o final. Por que a União Brasil continuou no governo mesmo anunciando que ia sair? Era mais conveniente para o partido ter os cargos? União Brasil, ele tem lado. É lógico que teve um período em que você sabe que muitos partidos também, governos anteriores, até que houvesse uma definição, tinham parlamentares que participavam da estrutura de governo. Mas, no momento em que o partido deliberou, ele deu um prazo para que o ministro Celso Sabino realmente se afastasse do governo. Então, o partido tem uma postura clara. O partido ele é oposição ao governo do presidente Lula, porque não tem convergência nenhuma com aquilo que o presidente propõe e da maneira como ele tem governado o país. O Helder é um gestor e ele sabe que não tem como você ter um governo que gasta de uma forma irresponsável, que constrange o ministro da Fazenda, que hoje não opina em nada no governo. Ele hoje só segue a cabeça do maqueteiro, que é o ministro de Comunicação. Ele hoje, o ministro, não teve condições sequer de ir aos Estados Unidos, porque não tem como explicar esse aumento de gasto, rompendo o arcabouço fiscal. A deterioração do quadro do país é cada vez maior. A proporção dívida-PIB se aumentando e com projeções de chegar a 90% da dívida PIB até o final de 2026. É um colapso completo. O governo prometeu baixar juros, não baixou, não vai ter como baixar. Então, quer dizer, olha, na verdade, isso é um pré-sintoma de um prognóstico de UTI grave, da maneira como ele tem levado, com essa política consumista, populista, desenfreada, sem respeito ao equilíbrio fiscal do país, tá certo? Colocando em risco o prestígio do país mundial, ele estará num quadro extremamente grave no decorrer do próximo ano. É isto que ele não aprendeu já no seu terceiro ano de governo. Quem antecipou o processo eleitoral não foi a oposição. Quem antecipou o processo eleitoral foi exatamente o presidente Lula, que só este mês injetou mais de 8 milhões e meio só em rede social. Ou seja, ele perdeu o controle completo. Ele está andando pelo país. Qual é a meta do governo? Quais são as propostas do governo? Só café requentado. É PAC, é Minha Casa, Minha Vida, que não tem obra alguma. Então, o quadro futuro do Lula, você pode ter a certeza absoluta, ele vai perder as eleições. Nós ganharemos esse processo tranquilo. Isto aí é um blefe, ou seja, a candidatura do Lula, ela está sendo alavancada muito mais por rede social do que junto à população. É um fake. É um fake, vai perder as eleições, não tenha dúvida. É a motivação do sentimento da população brasileira que não quer ele mais como candidato a presidente. Governador Helder, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O governador Caiado fala que Lula vai perder a eleição e cita a política econômica atual como um dos maiores problemas do governo. Júlia, seria estranho se o Caiado pensasse diferente, até porque ele é pré-candidato à presidência da República e ficaria, por óbvio, absolutamente antagônico ele como candidato à presidência da República achar que já na largada já é um vencedor concorrente. Eu entendo que o cenário ainda é absolutamente inicial, temos ainda um ano pela frente. O governo, neste momento, vive um processo de recuperação de imagem. As pessoas que passaram a acessar o Bolsa Família, as pessoas que saíram da condição da miséria extrema, as pessoas que estão acessando programas importantes, certamente fazem com que o governo possa, sim, ser competitivo. Eu aprendi com um homem experiente, Júlia, a gente usa esse termo no Pará, que governo é igual cobra, até morta mete medo. Portanto, com um ano antes da eleição, achar que há uma inviabilidade num governo, primeiro, que tem um líder popular, que certamente é o maior líder popular da história contemporânea do Brasil. Um homem experiente, que tem um partido político, que tem capilaridade, que tem capacidade de diálogo com a sociedade. É fato de que houveram avanços, o Minha Casa Minha Vida mesmo foi retomado, não havia sido construída uma casa sequer nos últimos 4 anos. Neste momento já tem mais de 2 milhões de unidades contratadas, investimentos na malha rodoviária. O Brasil praticamente não pavimentou novas vias e neste momento avança fortemente na recuperação da sua malha estradal. Estamos na menor taxa de desemprego da história do nosso país. Tiramos o Brasil da miséria. Nós tínhamos
retornado para o mapa da miséria, com mais de 10 milhões de brasileiros voltando a passar a extrema pobreza, e isto são méritos que devam ser registrados. Portanto, eu não comungo da tese de que existe terra arrasada. É fato que nós temos muitos desafios para o Brasil. O Brasil precisa crescer muito, precisa enfrentar ainda problemas reais da vida da sociedade, mas compreendo que na boa política, na construção coletiva daquilo que nos une, e acho que isso que deve ser posto de maneira muito clara. Nós devemos valorizar menos aquilo que nos desune e centrar esforços coletivos no que é necessário e fazer um grande esforço em favor do Brasil, e é isto que eu defendo e busco colaborar com a gestão do presidente Lula, e é o que eu defendo particularmente de que o MDB deva fazer como um partido político que deve cooperar e deve ter por missão cuidar do povo brasileiro. O Brasil volta a ter liderança internacional, volta a ter condição de diálogo nas mesas de negociação das Nações Unidas. Nós saímos da condição de pária internacional para sermos escutados. Portanto, eu compreendo absolutamente e respeito, e Caiado sabe do carinho que lhe tenho, mas entendo que é absolutamente prematuro diagnóstico com tanta antecedência que possa ser visto como algo, neste momento, prever o resultado do processo eleitoral. Acho que ainda tem muita água para correr debaixo da ponte, acho que ainda tem muitas ações que devam influenciar. Agora mesmo, Júlia, este debate com os Estados Unidos. Se eventualmente o governo brasileiro conseguir extrair alguma vitória desta polêmica criada por membros da direita brasileira que imputaram ao Brasil uma taxa nos níveis que foram colocados por interesses que não são públicos, que não são coletivos, que são pessoais, inevitavelmente que este ativo será mais um ponto que coloca o presidente Lula como um player importante e absolutamente competitivo.